já retornou e muitos outros também. É bom estar em férias, não é isso? Pastor, Deus abençoe o senhor que você deve estar conectado lá. E eu tive o privilégio, de estar substituindo o pastor hoje com essa missão tão nobre. E eu confesso aos irmãos que o pastor Valfrido, ele é muito caprichoso aí Olha o slide do pastor, parece um negócio universitário, né, Dani? Fala aí. Não, fala a verdade. O trabalho visual que o pastor faz, irmãos, é espetacular, irmãos. Olha, Deus abençoe o nosso pastor pelo capricho. Ele usa ali os slides ali, bem de uma forma visual bacana, né? E aí eu não tive tanto. Geralmente o professor ele tem que ler a semana inteira para preparar, né? E cada um tem a sua particularidade e a sua dificuldade, né? Os que trabalham, estou falando os que trabalham fora, tal. Então eu particularmente eu leio cada dia um pouquinho, começo na segunda, sabe? Para poder no domingo finalizar, aliás, no sábado finalizar. E o pastor já deixou pronto, a gente vai comentar com os irmãos aí sobre esse tema tão importante, que é a agenda de Jesus, né? Obrigado, irmão, obrigado. A agenda de Jesus. Mas antes, eu tenho 2 recados para falar com o irmão, que o irmão falou, você precisa falar isso, senão... O irmão Helder me pediu para que antes de iniciar a aula, para que os irmãos voltem naquela enquete para escolher os temas que será estudado no EBD, tanto na escola, tanto na classe de adultos, como na classe de jovens. Ele pediu para que os irmãos pudessem escolher, votar lá na enquete que ele colocou lá. Então, os irmãos façam isso. Aquele que não fez, faça isso, por gentileza, que você vai ter a oportunidade, democraticamente, de escolher lá, né, um tema para ser estudado no próximo trimestre. Bom, e uma outra coisa também que eu queria destacar, irmãos, é parabenizar também ao irmão Helder, a direção da igreja, por esse projeto que eles iniciaram no ano passado. A leitura bíblica, né, os desafios de memorizar os versículos, de apresentar aqui na frente. Eu vi a Almirene semana passada, eu fiquei muito feliz, a Almirene lá, e as irmãs. Deus abençoe os irmãos. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Quem essa semana leu todos os dias um capítulo da Bíblia? Levante a mão. Praticamente todos os dias. Quem leu pelo menos em 4 dias? 3 dias? 2 dias? E seja honesto, quem não leu nenhum dia? Pode levantar a mão também. Quem não leu nenhum dia? Amém, irmãos. Isso é honestidade. Desculpa. Então, para esses irmãos que não leram, eu vou desafiar os irmãos. Tira um tempinho para ler. E você verá como você vai ser abençoado. Como você vai ser abençoado. Então, meus queridos, faça isso. A igreja tem aí esse hábito de você ler a Bíblia, essa intimidade com a palavra de Deus, vai te trazer muitos benefícios espirituais, materiais e, por que não, intelectual, né? Então, irmãos, faça isso, esse desafio que a igreja colocou para nós, que nós possamos ler. E também, outra pergunta que eu vou fazer: quem está nesse desafio de ler a Bíblia este ano? Levante a mão. Olha que bênção, muita gente. Eu também estou nessa, irmãos. Eu estou há 3 dias adiantado. A minha metodologia é ficar 15 dias ou um mês adiantado. Adiantado, sabe? Ler adiantado. Eu estou há 3 dias adiantado. Eu quero melhorar esse tempo. Obrigado, irmão Daniel. E quero melhorar esse tempo para que eu possa. Eu li a Bíblia inteira há alguns anos atrás, e nós iremos retomar isso. E você que não aceitou esse desafio, dá tempo, aceite, para que você também possa entrar aí e fazer parte. E certamente, irmãos, você será ricamente abençoado por Deus. Eu terminei no ano passado de ler, agora vou começar aqui de novo. Olha aí, que bênção, Namira. Parabéns. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem.
E o tema de hoje, como nós falamos, é sobre a agenda de Jesus. E o pastor, a gente vai só avançar aqui os slides com o pastor, como eu falei, né, um espetáculo, essa apresentação do pastor. E hoje nós iremos falar sobre essa agenda de Jesus. Mas também, irmãos, antes de entrar literalmente na lição, hoje é uma data muito especial e também poderá entrar para a história, né? Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, mas hoje é o aniversário de São Paulo. 472 anos o Estado de São Paulo está fazendo hoje, né? E também, hoje, para aquelas famílias também é um dia triste, porque hoje se comemora 7 anos do rompimento daquela barreira lá em Brumadinho, onde morreram mais de 200 pessoas naquela tragédia ambiental, né? Dia 25 de janeiro de 2019. É uma data triste também. Porque eu falei que poderá entrar para a história essa data também, em um outro evento que está acontecendo. Os irmãos sabem que, como o pastor tem falado e falou semana passada, Jesus, o Cristo, ele tem que ser o centro de nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos creem nisso? Diga amém bem forte. Amém. Porque se for somente na igreja, não tem sentido. Porque o exemplo que o pastor deu, e também na Bíblia, Jesus, ele percorria, né? Eu vou ler só um texto aqui para os irmãos entenderem também onde eu quero chegar e onde eu quero falar. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Jesus percorria, Jesus andava, Jesus percorria. E aqui, meus irmãos, onde eu estou falando que pode ser que entre para a história também esse fato. Eu quero lembrar para os irmãos, esse ato de percorrer e andar iniciou com o nosso mestre e influenciou muitas pessoas. Mas onde eu quero chegar aqui é que Jesus, ele disseminou um ato de coragem e também pacífico. Não pegou em arma. E aqui, ele não é cristão, mas ele entrou para a história, né? Que é o Mahatma Gandhi. Em 12 de março de 1930, ele liderou um ato chamado de Marcha do Sal, lá na Índia, contra a taxação do sal britânico. Gandhi e milhares de seguidores caminharam cerca de 390 quilômetros. E é um gesto de resistência. Um gesto que iniciou o quê? Caminhando. Em 28 de agosto de 1963, um pastor batista chamado Martin Luther King. Quem já ouviu falar em Martin Luther King? Ele iniciou também uma marcha pelo trabalho e liberdade, também culminando pelos direitos civis dos Estados Unidos da América. E esse ato fundamentou a Lei de Direitos Civis em 1964, onde Martin Luther King, ele é conhecido por uma frase mundialmente conhecida: I have dream, eu tenho um sonho. E Martin Luther tinha um sonho de ver a América livre, os negros livres, né? E direitos para todos, né? E como eu disse, pode ser que não entre para a história, mas essa semana, dia 19 agora, um jovem, Martin Luther King tinha 34 anos quando ele começou essa marcha, 34 anos, e Mahatma Gandhi, 61 anos, e um jovem brasileiro, 29 anos, ele iniciou uma caminhada lá em Paracatu, em Minas Gerais, em torno de 240 quilômetros, até Brasília, que deve chegar hoje em Brasília. Começou ele e mais algumas pessoas, caminhando em prol da liberdade, e deve chegar em Brasília hoje por volta das 11 horas. O que esses atos têm em comum? Esse moço é um moço cristão, que devemos orar por ele,
Martin Luther King também era um pastor batista cristão, um ato de coragem. Mas o que esses homens têm em comum, irmãos? Exceto Gandhi, que não era cristão. E qual que foi esses atos em comum? Primeiro, coragem de desafiar algum tipo de sistema. Segundo, pacífico, ato pacífico, sem nenhuma arma, fazendo aquilo que o mestre fez lá atrás, copiando os ensinamentos do grande rei, que foi o quê? Ele percorria todas as cidades, Jesus percorria, e esses homens, pode ser que esse ato do Nicolas não entre para a história, fique só no Brasil, mas é um ato de coragem, de bravura e, acima de tudo, pacífico. E aqui, meus irmãos, a gente, voltando aqui para o nosso tema, só para os irmãos lembrar que hoje é uma data importante, 25 de janeiro de 2026. São fatos reais, porque esse ato pela liberdade, talvez os irmãos não saibam, muitas pessoas presas injustamente, dia 8 de janeiro de 2023. E também, meus irmãos, pelo fato de muitos escândalos que estão acontecendo no nosso país na atualidade. Um deles é o Banco Master. Depois, se tiver oportunidade, leia sobre esse tema que os irmãos vão entender essas questões. E aqui o pastor ele colocou muito bem todos essas características dos pilares de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico, né? E o nosso ponto aqui é a agenda de Jesus. E aqui, como eu falei, esses slides do pastor é algo assim brilhante, viu, irmãos? Eu fiquei aprendi bastante com essa forma didática que o pastor colocou aqui em relação a esse tema, que a nossa jornada bíblica, né, um chamado ao discípulo, ao discipulado, que, como eu falei, não é só na igreja, não é só aqui dentro, principalmente lá fora, principalmente no trabalho, você se identificar através da sua atitude, através da sua postura, através da sua forma de falar e de agir, que você é uma pessoa cristã, um seguidor de Cristo, né? Que você possa testemunhar, né, discipulando pessoas através da sua atitude também. E aqui, a agenda de Jesus é um discipulado como estilo de vida. Como você possa fazer isso em qualquer lugar que você esteja, para que você possa dar o exemplo, né? Foco excessivo, aí ele começa a colocar alguns pontos, que o foco excessivo em manuais, o tempo é gasto com conteúdo teórico, de que com relacionamento e convivência. Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Não se constrói muitas vezes nada sem relacionamento, porque precisa ter ali uma certa confiança, uma troca ali de informação, para que você possa alcançar ali o coração das pessoas com relacionamento. E esse relacionamento é em qualquer lugar que você esteja, seja no trabalho, seja no lazer, seja durante uma viagem, durante um percurso, durante uma visita na casa de alguém. O assunto, meus irmãos, inevitavelmente sempre cairá nas coisas de Deus. Se você começar a falar sobre qualquer assunto que você possa falar, vai finalizar nas coisas de Deus. É impressionante se você tiver essa visão, né? Essa visão. Exaustão ministerial, aí a gente vai entrar nisso também, entregar o ensino cotidiano, e aí nós vamos ver o desgaste do discipulado moderno e a solução, a agenda de Jesus. E aqui é o tema em si, né? A agenda de Jesus redefinindo o discipulado, da atividade talvez desgastante, para o relacionamento. Antes de iniciar, talvez a gente possa dar algum exemplo para alguns irmãos, bem rapidinho, não aqui na igreja, mas em algum momento, em algum local que você, através do relacionamento, falou do evangelho para alguém. Pode ser essa semana, semana passada, um mês, um ano, não importa o tempo.
Tem alguém nessa condição, assim, no trabalho, na viagem, que você chegou assim, naturalmente, se relacionando, falou para alguém? A irmã Mira e o Davi. E o irmão Sérgio. Eu vou pedir que o microfone chegue até vocês, mas bem assertivo, irmãos, bem rápido. Eu quero a participação dos irmãos, mas também para a gente ouvir outras pessoas. Que é um tema importante, porque Cristo, irmãos, ele tem que estar no nosso centro, não só aqui na igreja. Eu sempre falo o seguinte: aqui na igreja é fácil ser cristão. É muito fácil. A atmosfera, ela é contagiante. A oração, os cânticos, né? A comunhão, ver o semblante dos irmãos de paz. Isso nos ajuda muito. Mas, lá fora, onde nós vamos encontrar desafios. Eu lá para o mestre que percorria cidades, né? Transmitindo o reino de Deus. Pode falar, irmão Mira, por favor. Olha, irmão, graças a Deus, todos os dias que eu saio, só se eu não sair, todos os dias Deus põe gente na nossa frente, todo momento, né? Porque o mundo é repleto de pessoas. Onde eu vou? Se eu vou na loja, eu falo. Se eu vou a qualquer lugar, eu falo de Cristo. Eu entro num assunto, se está chovendo, aí eu tenho oportunidade de falar de Cristo. Se está muito sol, eu falo. Se o sol está insuportável, aí eu já entro no assunto, depois eu falo. Imagina em outro lugar, como seria? Nós reclamamos desse sol. Imagina o sofrimento, aqueles que não têm Cristo. Então, tudo é uma questão de você tem como entrar sobre falar de Cristo. Hoje mesmo eu vinha de Uber, eu falei de Cristo para o motorista. Então, essa semana eu estava na Marechal, fui lá na Maria Fernandes, aí um rapaz passou bem drogado assim por mim, para mim, tão... Aí eu aproveitei, conversei um pouquinho, você está bem? Eu vi que, né? Aí comecei a conversar. Aí falei de Jesus para ele. Ele falou: obrigada, senhora. Eu sei que eu preciso de Cristo, mas primeiro eu preciso me livrar das drogas. Eu falei: não se livre. Já busca Jesus, que Ele que vai te abençoar e te fortalecer. E cada dia eu falei: ore a Deus. Peça ao nosso Senhor Jesus que você quer se livrar, que eu estarei orando por você. Então, meu irmão, todos os dias eu falo de Cristo, só se eu não sair de casa. Mas se eu estou em casa, pelo Zap eu falo. Então, gente, se está chovendo, você tem que agradecer e falar de Cristo. Se está sol, se está frio, tudo que estiver acontecendo. O dia que eu estava no Farol, uma mulher falou assim para outra: ser atropelado não sei o quê. Aí falou um monte. Aí veio falando, né? Aí eu falei: já pensou? Essa outra disse que é cristã. Aí eu falei: já pensou se a gente morre sem Cristo? Então, aí eu já entro na palavra de Deus. É isso aí, relacionamento. Você e depois o Sérgio. O meu rapidamente, né? Não foi recentemente, mas como o irmão disse que há algum tempo atrás, foi no trabalho, né? Que relacionando ali com o pessoal do serviço, o pessoal via a postura, né? Graças a Deus por isso, né? E aí foi o que o rapaz me perguntou, e depois eu fiquei conhecido como caso raro, né? Que ele viu ali e falou: nossa, você é um jovem caso raro. E aí às vezes ele me chama de caso raro. Olha, que bacana, né, Davi? Caso raro. É verdade, tem crente, irmão, que trabalha na empresa, a pessoa fala: nem sabia, amiga. Pode falar, irmão Sérgio. Bom dia, irmãos. O irmão Valdilson falou uma coisa interessante, uma realidade, né? Que é fácil a gente ser cristão do portão da igreja para dentro, né? Que a gente está tudo aqui reunido, somos todos da mesma fé, né? Acreditamos na mesma coisa, né? Em Jesus, na criação de Deus, enfim, a Bíblia, né? E quando a gente está lá fora, irmãos, é interessante que quando eu trabalhava nas empresas que eu trabalhei, né? Eu não divulgava de cara que eu era cristão, ou eu sou da Batista e tal, mas pelo comportamento, as pessoas chegavam em mim e falavam: você é evangélico, né? E isso é interessante, né? Porque a pessoa te vê a imagem de um evangélico, de uma pessoa cristã, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que é de Deus, né? E quando eu também fazia cursos no Senai, e interessante que uma vez na faculdade, há muitos anos atrás, eu fiz faculdade de geografia. E as pessoas pensam que a geografia estuda apenas a terra, assim, enfim. E a gente aprende outras coisas lá também, né? Porque a geografia, ela estuda não só a terra na sua morfologia, mas também no seu estado tanto econômico como social, né? Que inclusive eu queria trabalhar na época no IBGE, né? E foi interessante, uma vez que nós estávamos estudando morfologia da terra e a geologia da terra,
E tem toda uma questão de estudos, né, da ciência. E uma vez eu falei assim no grupo: isso foi tudo meu Deus que fez. E as pessoas ficaram olhando para mim assim, sabe? Como? Você acredita em Deus, que Deus que fez tudo isso? Eu falei: claro que sim, né? Eu acredito que foi Deus que fez a Terra, é Deus que fez o universo, essas rochas aí, essas camadas que a gente está estudando sobre a morfologia da Terra, isso aí foi tudo Deus que fez. E aí começou a eu falar sobre o meu Deus, o Deus que eu acredito, né? E isso é interessante, Deus vai te dando caminhos para que você possa falar da palavra de Deus, enfim, da sua vivência, que Cristo é o Salvador, enfim, tudo aquilo que nós acreditamos, né? Ele vai te dando essas oportunidades, irmãos. E isso, olha só, como o irmão falou, tudo a partir do relacionamento. E Jesus, ele fez isso na sua agenda, se relacionar com os seres humanos. Eu também tenho uma experiência breve. Agora, dia 2 de janeiro, eu fui persuadido pela minha família a ir na praia. Persuadido. Eu fui ali, como é? Isso, irmã Mira. Obrigado, porque foram 3 contra 1. Não, mas eu particularmente eu gosto muito de praia, mas nessa época eu não gosto, irmãos. Muita gente, mas muita gente. E aí nós fomos na praia e não tinha local para deixar o guarda-sol, só para os irmãos terem uma ideia como é que estava o negócio. E aí tinha uma pessoa do meu lado e nós começamos, eu gosto de conversar, irmão, sabe? Começamos a conversar, ele é de São Caetano, e nós falamos do evangelho para ele. Um mar de gente, mas uma multidão de gente. E eu citei alguns textos bíblicos para ele, a gente conversando sobre a Bíblia Sagrada, né, da nossa postura, tal, o que o mundo precisa. E entramos na política no início. Falamos sobre política e é como eu falo para os irmãos, entramos com o assunto de política e, inevitavelmente, entramos dentro do assunto bíblico. E nós começamos a falar alguns versículos da Bíblia Sagrada. E certamente, irmãos, essa pessoa, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. E nós acreditamos assim. É uma oportunidade. Então, em todo tempo, Cristo habita em você em todo momento. E esse relacionamento, a gente precisa praticar ele. Sabe, irmãos? Praticar ele. O exemplo que o nosso mestre nos deixou. A grande contradição, ocupados, mas formando discípulos. A nossa missão primária no reino de Deus é fazer discípulos. Vamos ler em Mateus 28, 19? Alguém pode ler? Ilane, você pode ler Mateus 28, 19, por favor? Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha só, portanto, ide por todo mundo. Ele não falou assim, Miriam, se você puder, Daniel, se você estiver ali, Reis, quando der para você, não, é uma ordem. É uma ordem você se relacionar com as pessoas para cumprir o ID de Jesus. Não obrigar ninguém, não é obrigar ninguém, irmãos. É falar com jeito, com educação, com inteligência, com disciplina, né? E você tem um bom senso. Se a pessoa não receber, não tem problema nenhum. Como já houve várias vezes. A gente entregando folheto, divulgando, as pessoas, uma má educação. Eu até brinquei com o Vans. Para a pessoa, tem pessoas que para ser mal educadas, elas precisam melhorar muito. Olha o nível, para vocês terem uma ideia. Para a pessoa ser mal educada, tem que se melhorar muito. Então, ao ponto que a pessoa é mal educada. Uma pessoa sem respeito, né? Então, meus irmãos, é uma ordem dele, é uma ordem de Cristo, que nós devemos ensinar, se relacionar com as pessoas. No entanto, muitas das nossas atividades consomem tempo sem resultar diretamente na formação de pessoas. A missão exige esforço, mas foi desenhada para produzir alegria, não apenas desgaste. Sabe quando você sente alegria? Quando você fala para alguém e depois, irmãos, você fica sabendo que aquela pessoa, ela entregou a vida a Cristo e mudou de vida.
isso é um sentimento de alegria e de satisfação em Deus muito grande. Amém, irmãos? Certamente os irmãos aqui já tiveram essa experiência de falar para alguém, né? E talvez você talvez você naquele momento passou-se muito tempo e depois de muitos anos você ficou sabendo, olha, aquela pessoa ali que nós falamos, ou talvez por aquele relacionamento que você teve por um período, impactou positivamente aquela vida. Por quê? Jesus é o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Igual essa semana, antes de passar para a irmã Miriam, eu falando com um rapaz no trabalho essa semana. Ele começou a falar alguma coisa da Bíblia. Eu fiz uma pergunta para ele assim, bem rápida. Eu falei assim, uma pergunta de $1 milhão para você responder. Ele olhou para mim assim. Eu já joguei alto já, no relacionamento. Falei para ele assim, ô Dani, nós somos filhos do grande rei. Disse a ele assim, qual o tema central da Bíblia? Aí ele pensou outra vez, ele pensou de novo, e ele foi dando as respostas. Aí eu falei para ele assim, o tema central da Bíblia é Cristo. Guarde isso, Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Amém, irmãos? Ele é o tema central. Imagine, dentro da matemática, se não tiver número, tem sentido? Se sustenta a matemática sem número? Não. Jesus é o tema central de toda a Bíblia, porque todos os profetas falaram de Jesus, falaram que ele viria um. Moisés falou, Isaías falou, todos eles falaram. E é espetacular isso, irmãos, nós entendermos que ele é o tema central da Bíblia. E tudo isso é através do relacionamento. Pode falar, irmã Miriam? Passa o microfone para a irmã Miriam, por favor, irmão. Por favor, irmã Miriam. Então, irmão, eu já até falei, eu já contei essa história. Eu estudava, terminar meus estudos depois já de madura, como diz. Aí, tinha dia de tal lição, eu falava, amanhã não vou vir. Aqui na terça tinha estudo bíblico antigamente, lembra? E na quarta oração, eu falava, olha, eu não vou vir, nós fazíamos em grupo, que eu vou na minha igreja. Aí depois, um dia que eu encontrei elas na Marechal não, ali na Frei Gaspar, elas disse que falava assim, a Miriam é louca, vai deixar de vir fazer esse exercício para ir para a igreja? Então eu falava de Cristo, elas falavam que por trás tiravam o sarro de mim. Depois ela falou, Miriam, hoje nós somos cristãs, eu, minha irmã, meu marido. Ai, irmão, toda vez que eu falo, me arrepio. Aí eu dei um abraço nela, até chorei. Saber que aquilo que eu falei, que elas zombavam de mim, e hoje elas falam, amém, para vocês serem minhas irmãs em Cristo. E eu falava na escola. Amém, irmãos? Amém? Isso é bom, relacionamento, irmãos, impactar outras vidas. Isso tem que estar na sua agenda. A senhora quer falar, irmã? Ô, irmão Davi, por favor, leve até a irmã Eusita ali. O interessante da irmã Eusita falar, meus irmãos, o relacionamento tem que estar na sua agenda, linkada junto com a agenda de Cristo. Pode falar, irmã. Eu gostaria de falar assim, como a gente falar de Cristo para o próximo, não é? Eu, quando trabalhava, eu tinha obrigação. Hoje estava com alguém, amanhã com outro, e as meninas brigavam porque queriam estar comigo. Olha aí. A Zida é hoje, amanhã é comigo. E eu almoçava com uma. À tarde, nós saíamos, sentava fora assim, e vinham e sentavam perto de mim. E queria que eu falasse de Cristo. Eu falava, eu amo, eu não sou crente, eu não tenho paciência de ir para a igreja todo dia como vocês vão, mas a Zita falando, eu gosto de ouvir. Aí eu falava de Cristo e, graças a Deus, ganhei muitas almas para Cristo. Amém. No trabalho. E tinham 2 meninas que não gostavam de eu falar de Cristo. Queria conversar comigo, mas falava, mas você quer que eu seja crente? Eu não quero ser crente.
Falei, não, filha, aí é a opção sua. Opcional. Você fica à vontade. Agora, a minha obrigação é falar de Cristo para você. E se você morrer sem Cristo, você não tem vida eterna. Aí ela olhava assim, virava a cara e ficava. E ela gostava de almoçar comigo para me fazer pergunta e eu responder. Aí quando eu fui mandada embora, passado assim uns 3 meses, ela me ligou e falou, Zita, por incrível que pareça, hoje eu sou evangélica. Amém. Falei, amém, graças a Deus. Eu orei muito por você e Deus fez a obra. Ela disse, eu agradeço a Deus pelas suas orações, porque hoje eu conheço a verdade. Depois que você saiu, eu senti muita falta de você. E aí fui na igreja e a palavra falou diretamente comigo e eu aceitei Jesus. Amém. Essa menina chama Cida. Cida, olha, irmã E Cida. ela vinha na minha casa, almoçava e não queria ir embora. E tinha ciúmes das outras querer eu com ela para conversar. Olha aí. Então, eu louvo a Deus pela, assim, falar de Cristo e mencionar Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém. Porque toca no coração dos ímpios e no coração de quem já tem Jesus só cresce, não é? É verdade. Eu agradeço muito a Deus por esta bênção. Amém, irmão, amém. É assim, meus irmãos, todas as vezes, depois o irmão Reis vai falar também, todas as vezes, meus irmãos, pense nisso. Quando você fala para alguém de Jesus, você está aprendendo, você está compartilhando e você está aprendendo. Quando você compartilha algo da parte de Deus com alguém, então coloque isso na sua agenda, sabe? Esse relacionamento, eu tenho que me relacionar com as pessoas, eu tenho que me envolver com as pessoas, para que essas pessoas possam ser impactadas por aquele relacionamento. Mas pense você, essa atuação e esse trabalho, você só vai falar, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhar naquele coração. Pode ser imediato, pode ser que você não veja o resultado. O que diz a palavra? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o... Quem crê, diga amém. É isso, irmãos. Pode falar, irmão Reis, por favor. 30 segundos, sabe? Não tem problema. Você falou da centralidade de Cristo e você falou vários nomes aí que falou de Cristo, Sim. né? Você falou Abraão, Jacó, todos eles. Mas o que mais me chamou a atenção, se eu fosse falar aqui, eu falava de Jó. Jó também disse. Sim. Mas um pagão, uma pessoa que foi usada por Deus, foi Balaão. Ele também falou de Cristo. Eu não sei se os irmãos têm esse conhecimento, mas é lendo a Bíblia, passo a passo, bem devagar, que você mastiga essas coisas e entende. O Balaão falou assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplo-ei, mas não de perto. Mas a estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que referirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, fala de Balaão. Isso, Balaão falou. Isso, o Reis, obrigado, irmão Reis, pelo complemento. E aqui também, já que o irmão Reis falou, um outro texto, para que a gente possa embasar o que nós falamos, da centralidade de Cristo, está em Lucas capítulo 24. Diz assim, Lucas 24, 44. E disse-lhes, Jesus falando, são estas palavras que vos estando acima convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha, vou ler de novo. São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Portanto, ele, Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Redentor, ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E avançando aqui, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Em Marcos 3, 13 a 14. Daniel, por favor, leia Marcos 3, 13 a 14. O chamado original não era para fazer, mas para
estar com Ele, a presença dEle, se relacionar com Ele. Por favor, irmão. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e os nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Olha só, e o pastor Valfrido, ele disse muito bem, com esse chamado desses 12 apóstolos, Jesus ele fez algo ali extraordinário. Ele poderia ter chamado, irmãos, porque naquele período onde Jesus nasceu, irmão Júnior, já havia vários intelectuais, vários homens dotados. Imagina a capacidade intelectual de Gamaliel, de aqueles homens que ensinavam nas sinagogas, os fariseus, escribas, aqueles homens tinham um entendimento intelectual muito grande. E Jesus quebrou um paradigma, Júnior, não chamou nenhum deles. Chamou homens sem nenhuma notoriedade, homens comuns. E esses homens comuns fizeram algo extraordinário. Não através deles, mas através de Cristo Jesus. Esse é o encanto, meus irmãos, do Evangelho, né? Que Jesus, ele nos convida a nos relacionarmos com pessoas. A mudança do paradigma do discipulado, de modo de programas para o modelo de Jesus. Foco em manuais e conteúdo, isso é o modelo de programas. Encontro semanal estruturado, transferência de informação, medido por atividades, resultado, exaustão ministerial. Agora, o modelo que está na agenda de Jesus, foco em pessoas e relacionamento. Convivência cotidiana, intencional, transmissão de vida na vida, que o pastor falou muito bem sobre isso, medido por caráter, transformado, resultado, alegria na missão. Irmãos, o mundo precisa de pessoas que transmitam esses valores, caráter, atitude verdadeiramente cristã, porque o exemplo da irmã Zita, ela disse que a pessoa falou assim, olha, você vem de novo, você quer me fazer uma cristã? Ninguém tem essa capacidade, esse poder. Irmãos, eu aprendi que nem o próprio Deus, ele obriga as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. Por isso que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ele deixou você livre para fazer as suas escolhas. Você pode escolher. Como diz lá em Êxodo. Ele diz assim, ó. Hoje te proponho a vida e a morte. Aí ele dá uma dica, ó. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E a opção é sempre do ser humano. É sempre do ser humano. E os nossos relacionamentos podem fazer com que essas pessoas sejam transformadas pelo poder que há no grande Deus, quando a pessoa permite que isso aconteça. O primeiro passo que ele tem que dar são as pessoas. Como era, então, a agenda de Jesus? Jesus não separava vida de ministério. Era uma coisa só. E nós também, meus irmãos, dentro da nossa agenda, se nós não tivermos esse modelo, não faz sentido de eu ser só cristão aqui na igreja, Lu. Não tem sentido. Olha só, a vida de Jesus, ela não era separada, a vida dele do ministério, era uma coisa só. Quando ele percorria as aldeias, as vilas, os vilarejos, ele transmitia o reino de Deus para as pessoas. E nós podemos também, no nosso trabalho, com todas as dificuldades, como o irmão Sérgio falou, que aí fora realmente é complicado as coisas, mas nós precisamos ser desafiados a trabalhar isso, irmãos. Se nós não fazemos, nós possamos fazer isso. O exemplo da irmã Eusida que deu é muito bem. Jesus não separava a vida do ministério, ele usava momentos comuns, no trabalho, na escola, no trânsito, em qualquer local que você esteja, no lazer, no passeio, na viagem, enfim.
Ele usava momentos comuns do dia a dia para transmitir ensinamentos mais profundos do reino. A base fundamental do seu discipulado era fala bem alto, era o relacionamento. Guarde bem isso, irmãos, relacionamento. E que nós possamos ser desafiados, que a nossa agenda possa ser mudada para a agenda de Jesus. Simples, fácil e assertiva, que é se relacionar com as pessoas. É bem verdade, irmãos, que tem pessoas que são difíceis de se relacionar. São pessoas difíceis. Elas têm o dom, como o irmão Reis brincou um dia, Dani, de roubar a sua alegria. O irmão Reis disse essa frase uma vez, eu guardei isso. Tem pessoas que têm facilidade na teologia de roubar a alegria. E é uma realidade. Mas pense que talvez seja uma pessoa, mas a grande maioria não é assim. E você pode se relacionar. E que você possa usar os momentos comuns. Que momentos? De refeições, caminhadas e viagens, crises e desafios, atos de serviço e momentos de observação. São situações do nosso cotidiano que nós, ao nos relacionarmos, possamos transmitir esses valores fundamentais, que é o reino do eterno Deus. E Jesus, ele é o centro de todas as coisas, e ele precisa ser também, como o pastor mencionou várias vezes, o centro da nossa vida. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso e comece a agir assim, você verá a diferença. Você verá a diferença na sua vida. A mesa, o primeiro altar do discipulado. Foi no banquete na casa de Levi que Jesus ensinou sobre a sua missão com os pecadores, em Lucas 5, 27 a 32. Irmã, leia para mim, irmã, a irmã Dani, por favor. A irmã Dani, leia esse texto, Lucas capítulo 5, do 27 ao 32, por favor. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha aí, irmãos, como nós dissemos, né? O que Jesus veio fazer com a quebra de paradigma, fazer diferente. Levi, né? Um cobrador de impostos publicano, e Jesus, ele trabalhou o caráter dessa pessoa, a ponto dos fariseus e escribas questionar aquela indicação, aquela ida na casa de um publicano, né? E Jesus não estava preocupado com isso, né? Mais uma vez, o relacionamento que Jesus teve com pessoas diferentes, não só ali com os seus, como nós podemos nos relacionar com pessoas que pensam diferente de nós. E nós não iremos obrigar ninguém a acreditar no que nós acreditamos, mas nós podemos criar uma incógnita na mente dessas pessoas. De que forma? Olha, ninguém falou assim para mim. Por quê, irmãos? Eu sempre vou repetir isso, porque era um slogan que tinha na TV, que o que move o mundo não são as respostas, mas são os questionamentos. O que move o mundo não são as respostas, mas são os questionamentos. E quando você questiona, você vai procurar entender, como a irmãozita colocou essa incógnita na amiga dela lá, como a Miriam colocou também lá, e a pessoa foi perguntar, foi questionar, olha, ela tem razão. Assim como aconteceu comigo. Aí eu falei, olha, esses cristãos têm razão, e eu estou errado. Porque foi colocado no meu coração uma incógnita, não é? Uma incógnita.
O caminho, ensinamentos em movimento. Durante a tempestade, no barco, Jesus ensinou sobre a fé em meio ao medo. Em Lucas 8:22. Andando nas searas, em caminhadas, ele transmitia valores bíblicos de forma natural através de parábolas. Buscando descanso, ao abrir mão do descanso para alimentar a multidão, ele ensinou sobre compaixão, abnegação em Marcos 6:30. Cada momento junto é uma oportunidade para a transmissão de vida na vida. Quanto mais contato, mais valores são compartilhados. Com relacionamentos. Com relacionamentos. E aqui, meus irmãos, nós não vamos ler os textos por conta ainda do tempo, mas os irmãos sabem dessas histórias, não é, bíblicas. Aqui, durante a tempestade, os irmãos, Jesus ensinando sobre fé no meio de uma tempestade, não é? Isso pode ser aplicado nos dias atuais, quando você está diante de uma turbulência que talvez você nem causou. Foi ocasionado por terceiros que você acabou entrando naquela turbulência, não é? E aí ele nos manda, ele nos orienta para que possamos ter fé em meio à turbulência. E aqui pense vocês, irmãos, aqueles homens naquele barco, irmão Wanderson, a turbulência ali, o irmão, eu acho que a pessoa mais experiente aqui entre nós, que tem mais contato com a água, é o irmão Júnior, com pescaria, não é isso, Júnior? Já foi algumas vezes pescar, não é isso? Quantas vezes você foi, mais ou menos? Mas eu não fui nenhuma vez, irmãos, porque só pelo fato de falar que roda tudo lá, eu sou meio fraco com essas coisas. Mas olha só, pense bem. Agora você imagine a cena, irmãos, da grandiosidade desse homem que nós estamos falando, que é Cristo Jesus. Aquela tempestade, um vento ali, o irmão Daniel e Davi sem controle, né? Uma tempestade bem agitada. E aí ele chega para a natureza e fala: aquieta-te. A ponto daqueles homens, olha o que eles falam, irmãos, que eu acho interessante esse texto. Eles falam assim, em 8:25, deixa eu achar aqui, 8:25, ele diz assim, ó: e disse-lhes: onde está a vossa fé? Jesus disse. E eles, os discípulos que ali estavam, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Já pensou, irmão Rafael? Alguém com esse poder? Aquela turbulência sem controle, irmão Júnior, e alguém fala assim: ó, mar e vento, aquieta-te. E ficar ali uma bonança. Pare por um pouco, irmãos. A irmã Eusita, que é uma nadadora por excelência, o peixe perde para a irmã Eusita, irmãos. Eu sou prova disso. É verdade. Eu vou brincar um pouco com os irmãos. Nós estávamos em Ubatuba, eu e o pastor Pedro, nós ficamos, irmão José, acho que nós ficamos quase uma hora lá. Estava eu, o irmão e o pastor, lembra disso aí? E o irmão José falou assim: Zita, vem, Zita. E o Zita lá, mas longe, irmãos. Ela é afoita, agora deve ter parado, mas ela estava longe, irmãos. Eu fui com ela, vamos, irmã, Zita, voltar, nós fomos longe. E o pastor Pedro, e o irmão José: Zita, vem, Zita. Eu, o pastor Pedro e o irmão José, né, aqui assim, ficamos um bom tempo. Mas imagina imagina a turbulência, irmão, de um mar. E alguém chega e fala: aquieta-te. Esse alguém é o Jesus que você acredita. E Ele é o centro da sua vida. Amém, irmãos? Creia nisso, irmãos. Sabe, sai aqui, mude a sua agenda a partir de hoje com os relacionamentos. Como o pastor falou, coloque Cristo no centro da sua vida, nos momentos comuns do nosso cotidiano.
senão não faz sentido. Não obrigue ninguém a nada, mas faça de bom grado, naturalmente. Mas para isso, peça a Deus sabedoria, para que Ele coloque alguém na sua vida, para que você possa falar desse grande rei. E aqui, irmãos, a irmã quer falar? Por favor, irmã. Eu fui uma vez aqui no interior de São Paulo, pular de asa delta. Olha aí, outro desafio, pular de asa delta. Aí eu pulei de asa delta, mas irmão, minha alegria foi tanta, quando eu passei por cima do mar, eu falei, se eu cair aqui e morrer, eu estou feliz. Eu falei com Cristo, eu estou feliz, Senhor, morrer no mar, porque para mim a coisa mais linda é o mar. E eu tinha ansiedade, vontade de conhecer o mar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, graças a Deus que esta igreja faz sempre esta viagem para ir para o mar. E assim, passear e tomar banho. Aí, quando eu cheguei aqui, que o pastor Pedro falou desta viagem, mas eu ansiosamente, eu falei, eu vou, e não me preparei. Eu tinha um biquíni, tinha maiô, mas não me preparei assim com o sol. E saí do jeito que estava e fui. Mas, irmão, eu me queimei tanto que eu não usei nada de protetor. Me queimei tanto, arrancando a pele, ferindo a pele, mas feliz. Eu falei, eu conheci o mar, eu vi o mar. E quando eu pulei de asa delta, que passei por cima do mar, aquilo para mim foi tudo. E eu falei, Senhor, aqui se eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu vi o mar imenso que minha visão não alcançou o fim. Olha aí. Aquilo para mim foi a maior riqueza e a bênção. Eu falei, como é lindo o mundo que Deus fez. Olha aí. O mar, a terra, os céus, tudo é lindo e maravilhoso. E eu tinha vontade de conhecer, e Deus me deu esta bênção de pular de asa delta por cima do mar, viu? Irmãos, vou fazer um desafio aqui. Quem mais dos irmãos que estão aqui nessa manhã, ou você que está em casa, que está nos ouvindo, já pulou de asa delta, levante a mão. Agora, vamos brincar um pouco. Pense nessa situação. As meninas que a irmã Osita disse que estava evangelizando na hora do almoço. E essas meninas pudessem ver a irmã Osita pulando de paraquedas, de asa delta. Já pensa. Olha aí, irmã Osita, irmã Osita, Deus abençoe a senhora. A senhora é uma mulher de coragem, uma mulher vibrante. Deus abençoe a irmã pelo seu relacionamento. Mas as meninas que a irmã evangelizou, falaram assim, olha, mas peraí, mas não é a Osita que está ali na asa delta ali? Não acredito. A mulher pula de asa delta, nada mais que um tubarão, então é uma bênção. Muito bem, voltando aqui, irmãos, no reino de Deus a liderança é conquistada pelo serviço. Preste bem atenção nessa frase. No reino de Deus a liderança é conquistada pelo serviço. Isso está em João 3,15. O discipulado não é apenas uma transferência de informações, mas uma transmissão de vida. O exemplo prático do mestre, através do ato de servir, é o que valida o ensino. É ensinar o evangelho servindo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o ato de servir é uma bênção quando você assim o faz. Preste bem atenção. O ato de servir é uma bênção quando você assim o faz sem esperar nada em troca. É forte isso, né? O ato de servir, quando você o faz sem esperar nada em troca. Servir, irmãos, servir. Se nós começarmos a fazer assim, nós veremos a diferença. Sem esperar, sabe, fazer, eu vou esperar porque fulano vai fazer, eu vou fazer. Não, esqueça isso. Passe a borracha nisso. Faça de uma forma que você possa servir de bom grado, sem esperar nada em troca. Igual nós muitas vezes observamos na TV, não é? Em algumas denominações, olha,
venha para Jesus que você vai ter isso, faça isso que... Irmãos, o reino de Deus não é instituição financeira, porque as instituições financeiras, elas certamente podem falhar. Veja aí o Banco Master. O Banco Master com um rombo que vai trazer para o fundo, aquele fundo que corrige lá, o FGR, Fundo Garantidor do Banco Central. Eu estava vendo essa matéria em torno de quase 20 bilhões. Por quê? A pessoa que investiu o dinheiro até 250 mil reais, esse banco, esse fundo garantidor, garante esse investimento. Essa instituição arrecadava valores, clientes, com base nesse fundo garantidor, porque os caras não tinham. E para tristeza nossa, tudo isso com aval de ministro do Supremo Tribunal Federal. Voltando aqui, meus irmãos, olha só, o reino de Deus é a liderança conquistada pelo serviço, de servir. O princípio da intencionalidade. Jesus aproveita situações comuns para ensinar lições do reino, confrontando os valores equivocados da cultura vigente. Por que não dizer aqui entre nós as pessoas que levam vantagem, que fazem coisas para se beneficiar? Ele veio para combater isso lá 2000 anos atrás, mas isso é hoje. Então nós precisamos fazer diferente. Olha, ele veio para confrontar isso, essa cultura de jeitinho brasileiro. Isso não existe para a coisa de Deus, irmãos. Não existe isso. Não pode ser assim, não é assim. Exemplo-chave. Foi sentado próximo à caixa de ofertas que Jesus chamou os seus discípulos e os advertiu quanto à vaidade, usando o exemplo da viúva pobre. Esse texto está em Marcos capítulo 12, 41 a 44. Leia, por favor, irmã Miriam. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Olha aí, Jesus é a chave. E aqui ele demonstra, irmãos, que muitas vezes a vaidade toma conta do ser humano. E aqueles homens que tinham um poder aquisitivo maior, davam ali aquilo que sobrava e se engrandecia com aquilo. Aquela mulher, humildemente, sem propaganda e marketing, doou tudo que ela tinha. E sem falar, sem divulgar. E aí Jesus pede que nos advertimos com a vaidade, de você fazer algo e procurar divulgar aquilo. Não faça assim, sabe? Faça de uma forma prudente, usando o exemplo aí dessa viúva pobre que doou aquilo que ela tinha. Não estou falando para você doar tudo que você tem e ficar sem nada, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em relação à vaidade, à prudência, o comprometimento, né? O zelo, não a vaidade, não a status assim, a se colocar como destaque principal, não é isso, não é? Aplicação prática. Seja um observador atento da vida. Use fatos do dia ou notícias para extrair lições do reino. Olha só, meus irmãos, eu costumo dizer que o cristão, irmãos, ele precisa antenado com a realidade, sabe, acompanhar as coisas atuais. Como eu disse aqui no início, alguns dos irmãos sabia desse escândalo do Banco Master? Por favor, levante a mão, quem sabia? Olha, bastante gente.
Bastante. Não, mas irmã Miriam, mas tem pessoas que elas não sabem. Então, por exemplo... Não, assim, irmãos, o que eu quero dizer é que todos os assuntos atuais, nós precisamos... Não é que nós temos que obrigar a saber tudo, não é isso, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que ninguém consegue saber tudo com a velocidade que tem hoje. Mas tem coisas que nós precisamos ser antenados, para que nós possamos iniciar uma conversa com alguém. Com relacionamento. Com relacionamento. Então, olha só, seja um observador atento da vida. Ponto. Segundo, aplicação prática de se relacionar para que você possa dissipar essa centralidade que está em você. Por quê, irmãos? Como o pastor falou nas outras aulas anteriores, nessa jornada de reflexão bíblica, um chamado ao discipulado, olha só, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo essa leitura e prestassem bem atenção nesse texto que nós vamos ler. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim, ó, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Essa palavra santificar quer dizer se separar, se separe para Deus. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que está em vocês? Quem? Cristo Jesus. Marca esse texto, irmãos. Grife esse texto. Olha, para que nós possamos responder, nós temos que estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E essa esperança é Cristo. E dentro desses nossos relacionamentos, nós possamos estar com isso em nossa agenda. Ele tem que estar dentro da nossa agenda, para que nós possamos falar a outras pessoas. Trazendo a agenda de Jesus para a sua realidade. Ajustar a nossa agenda à de Jesus não significa adicionar mais tarefas, mas sim mudar nossas prioridades. Envolve duas ações fundamentais: eliminar os que não geram frutos e integrar o discipulado ao que já fazemos. Ou seja, dentro dessa agenda, eliminar aquelas coisas que não vai dar fruto, que não vai ter sentido, que não vai agregar valores de tal forma que possa influenciar outras vidas através desse relacionamento. E integrar, se relacionar. Passo 1, o filtro da missão primária. Esta atividade contribui diretamente para a missão e fazer discípulo. Irmãos, já estão olhando para os relógios, deixa eu dar uma corrida agora, irmãos. Avalie o que pode estar sobrecarregando a sua agenda sem gerar frutos. Avalie o que está sobrecarregando a sua agenda, sem gerar frutos. Reveja a sua agenda. Reveja ali, sabe, aquilo que você está fazendo, que não está agregando. Tarefas meramente burocráticas ou administrativas consomem tempo, mas não formam pessoas. Foco excessivo em manuais, o tempo é gasto mais na preparação de conteúdo do que no relacionamento. Olha só, essa palavra relacionamento, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, irmãos. Que os irmãos nessa manhã, os que estão em casa, não esqueçam dessa palavra. Eu, cristão, na pessoa de Jesus, preciso me relacionar com as pessoas. Preciso me relacionar com as pessoas. Compromissos que geram desgaste, atividades que produzem exaustão, em vez de alegria da missão. Então, tire isso da sua agenda. Com muita dependência de Deus, passo 2, a pergunta investigativa. Com muita dependência de Deus, investigue. O que tenho feito com esta, além daquilo que Deus quer que eu faça, e que não está produzindo discípulos? Pense nisso, daquilo que está na sua agenda, que você costumeiramente sempre fez assim, que pode ser mudado, para que possa produzir discípulos. Passo 3, integre, não adicione mais coisas. Transforme os momentos existentes em oportunidades de discipulado.
à mesa, compartilhe os desafios do seu dia a dia, pergunte sobre eles, discuta sobre qual seria a postura cristã. No lazer, use passeios, viagens e caminhadas para conversas mais profundas e para influenciar pelo exemplo. Pelo exemplo. Como eu dei esse exemplo lá na praia, lá, sabe, irmãos? Foi um passeio ali, de se convertir, acabamos entrando no Evangelho. E aí, com o suporte digital, utilize o WhatsApp e chamadas de vídeo em outros meios digitais para manter o contato constante e transmitir cuidado. Lembre-se, são ferramentas complementares ao encontro presencial, não substitutas. Ou seja, a mensagem, a chamada de vídeo, isso são importantes, elas são complementares, mas a presença ali, de você ouvir a pessoa, de você falar, ver ali o semblante, é totalmente diferente. Mas pense nisso, meus irmãos. E aqui, já partindo para os finais, qual é o seu primeiro passo? A mudança não precisa ser drástica. Comece com uma decisão intencional. Opção: comece a limpar. Olhe para a sua agenda na próxima semana. Identifique umazinha só, uma atitude que gera exaustão sem formar discípulos. Qual pequena mudança você pode fazer nela? Nós possamos pensar nisso. E opção B: comece a integrar. Pense em uma refeição ou atividade de lazer que você já terá na próxima semana ou nas demais, e como você pode ser intencional para transformá-la em um momento de discipulado. Meus irmãos, essa foi a nossa aula preparada pelo nosso pastor Valfrido, a gente só transmitiu aqui. Nós agradecemos a Deus pela participação dos irmãos, pelos exemplos, e que fique aqui, irmãos, essa mensagem fundamental dessa lição nessa manhã. Dentro dessa agenda, que essa palavra relacionamento possa se fazer presente em nossa vida nos momentos cotidianos, aqueles momentos comuns, normais do dia a dia, sem muita preparação, para que assim Deus possa iluminar as nossas mentes. Vamos orar. Após a oração, eu passo para os irmãos. Glorioso Deus, Pai de infinita graça e de infinita misericórdia, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor iluminou as nossas mentes, ó Deus, através de alguma pessoa que o Senhor colocou em nosso coração através de relacionamentos. Chegou até nós a Tua palavra, ó Pai, porque alguém falou, alguém se dispôs a falar através de algum convite ou atitude ou forma de pensar e agir. Ó Deus Santo, que o Senhor, ó Pai, em 2026, que a chama, ó Deus, influencie os nossos corações, de tal forma, Senhor, a relacionar com outras pessoas. Muda a nossa agenda, coloque a agenda do Teu Filho em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, testemunhar através dos nossos atos e palavras. Senhor, e também, ó Deus, nos protege, nos livra daquelas pessoas que porventura não queiram ouvir, que nós possamos ter, ó Deus, amor, e também esperar, ó Deus, que no tempo ela possa rever e possa entender que precisa do amor desse grande Rei. Senhor, aceita a nossa oração, ó Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor, abençoa a sua viagem, e todos os irmãos que estão viajando, traga em paz, aqueles também que vão viajar, irmã Lenita, ó Deus Santo, e nos ajuda aqui, ó Deus, com esse projeto que a Tua casa de oração tem, que nós possamos, em 2026, ser leitores assíduos da Tua palavra, ó Pai. Amém. Nos capacita, tira todo o empecilho, tudo aquilo que nos impede de poder ler a Tua palavra e aprender mais de Ti, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, aceita também a nossa oração, ó Deus, e nos despede em paz, porque nós oramos agradecido por tudo, no nome santo do nosso grande Rei, o Senhor e Salvador Jesus. Amém.